Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito linda. E quando nós nos reunimos numa campanha, nós separamos 12 dias para que os 12 meses do nosso ano venham ser abençoados. E todos nós queremos a bênção do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus abençoador. Nós já ouvimos falar acerca disso. Nós entendemos que Deus é um Deus que gosta de abençoar o seu povo. Deus é um Deus que gosta de ver o seu povo vivendo em prosperidade. E quem aqui não quer viver em prosperidade? Eu quero viver em prosperidade. Quem aqui não quer ter um ano abençoado, livre de enfermidade, livre do desemprego, livre da dor, do sofrimento, do luto? Eu quero viver esse ano. E eu profetizo não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que esse ano vai ser um ano sim de bênção. E ali, a palavra do Senhor diz que tinha uma grande multidão que rodeava Jesus. E é interessante, irmãos, como a irmã acabou de dizer aqui, que quando aquela multidão estava ali, eles perderam a noção do horário. E hoje nós nos preocupamos muito com o horário, né, irmãos? Nos preocupamos com o horário que vai começar o culto, com o horário que vai acabar, nos preocupamos muito. Mas aquela multidão que estava ali se perderam em relação ao horário. Jesus pregava, eles estavam maravilhados com a palavra de Jesus e eles não se ateram ao horário. De repente, os discípulos olham e falam assim: mestre, está muito tarde. E não tem nenhuma padaria aqui perto. Não tem nada aqui. Nós estamos no deserto e o povo tem fome. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre, despede o povo para que possa ir para casa. Uma coisa tremenda é que Jesus, ele olha para aqueles discípulos e ele fala assim: dá a eles de comer. Aqui nós começamos a aprender uma coisa maravilhosa. Para que nós venhamos ser discípulos do Senhor, nós temos que ter alimento para dar ao povo. Entenda isso. Os discípulos do Senhor têm que ter alimento para dar ao povo. É bem verdade que nós temos necessidades. É bem verdade que nós passamos por aflições. É bem verdade que nós precisamos ser confortados. Mas o nosso conforto vem do Senhor. Deus nos comissionou para fazermos a obra dele. E nós somos um povo diferenciado do restante. Os discípulos estavam ali como soldados do mestre. Eles não estavam como os demais do povo. Tanto é que Jesus olha para eles e fala assim: olha, está tarde, sim, eu concordo. Eu entendo que seja tarde. Talvez na sua vida as coisas estão tarde demais. A noite já está chegando. Às vezes na sua vida você já está passando por momentos de dificuldade, de trevas. Às vezes você está olhando para o mestre e falando: mestre, já é tarde. Mestre, já passei tanta coisa. Já passou o dia todo, eu esperei durante meses, semanas e até mesmo um ano. Já é tarde e eu não recebo a minha bênção. Senhor, deixa eu ir embora. E a palavra do Senhor diz para aqueles discípulos: olha, dai a eles de comer. E nós, irmãos, como servos do Senhor, nós temos que buscar em Deus condições de dar alimento para aqueles que estão necessitando. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus diz àqueles discípulos: olha, dá a eles de comer. Eles olham para Jesus e falam: mestre, tem aqui uma criança, um menino, um garoto. E esse menino, ele não tem muita coisa. Jesus manda trazer aquilo que aquele menino tinha. E Jesus apresenta a Deus. Aqui nós vamos nos deparar com um milagre, e o milagre é algo maravilhoso. E o milagre, ele tem alguns efeitos, irmãos. O milagre, ele tem o efeito de atrair a multidão. Nós estamos aqui hoje. Se nós começarmos a fazer uma campanha de cura e libertação aqui, e entrar uma pessoa paralítica aqui dentro dessa casa, e essa pessoa sair daqui andando, esse testemunho se espalha e a multidão começa a chegar. Se chegar um cego aqui dentro, esse cego sair daqui chegando ao mundo, sair daqui falando, a multidão começa a vir até nós. O milagre tem o poder de atrair a multidão. Isso nos mostra um dos motivos que a multidão andava atrás de Jesus. Mas a multidão não andava atrás de Jesus apenas por causa deste milagre de cura. Jesus
também tinha poder de fazer a multiplicação do pão. E as pessoas tinham necessidades. Nós sabemos bem que o povo de Israel, eles eram oprimidos por Roma. Era um povo sofrido. Era um povo que esperava o Messias. E uma coisa muito interessante, irmãos, se nós vamos parar e fazer um comparativo com o Novo e o Velho Testamento, aquele povo esperava de Jesus que Jesus fizesse descer o maná do céu, porque foi assim que aconteceu lá atrás. E quando Jesus faz aquela multiplicação, Jesus estava mais ou menos que mostrando para eles assim: olha, o meu Pai me deu todo o poder, e eu posso trazer o pão para vocês. A multidão estava saciada. E uma coisa maravilhosa, eu vou falar isso para vocês, eu já preguei aqui acerca daquela viúva, que o azeite foi multiplicado. E uma coisa que nós aprendemos é que quando Deus faz um milagre, Deus não faz a conta. Deus faz com prosperidade para que sobre você viva do resto e ainda abençoe a outros. Mas entenda isso, irmãos, tudo que Deus faz para nós tem que ter alguém que saia abençoado disso também. O milagre de Deus na minha vida não é só para mim. Saiba disso, se Deus te dá um dom, seja do louvor, seja da palavra, seja de cura, seja de libertação, isso não é para você, isso é para que outras vidas venham ser abençoadas. Se Deus abençoa a sua vida financeira, entenda isso, não é para que você se exalte, mas é para que você possa abençoar outras vidas também. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus te dá um dom da palavra, não guarde isso para você, não se exalte, use isso para que almas venham se render aos pés do Senhor. Se você tem uma boa oratória, não fique perdendo seu tempo contando história e papinho aí fora, não. Saia e fale do amor de Cristo. Se você tem boa persuasão em falar com as pessoas, use isso para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, Ele multiplica aqueles pães. E hoje, irmãos, esse Deus que multiplica pão em meio a uma grande multidão é o mesmo Deus que pode multiplicar aqui em nosso meio. É verdade. Nós não estamos vendo uma grande multidão aqui, mas não há impossível para Deus. O pão está sendo servido. Se nós temos um Deus que pode multiplicar o pão, esse é o Deus que também multiplica a multidão. E nós vamos ver isso acontecendo aqui, ó, preste atenção. A palavra do Senhor diz que Jesus, em meio àquela multidão, depois que acontece a multiplicação, a multidão começa a querer exaltar a Jesus e até nomeá-lo como rei. Jesus, ele se afasta daquela multidão e ele fala para os discípulos: olha, vocês vão para o outro lado do mar. Jesus não vai com eles. A multidão percebe que os discípulos entram no barco e Jesus não entra. Jesus vai para o outro lado, os discípulos vão para o outro lado, para a outra margem. Quando eles chegam lá, quando eles estão em Jesus, caminha sobre as águas, os irmãos conhecem essa passagem, e aí Jesus entra no barco e vai com eles. A multidão começa a pensar: onde estará Jesus? Porque a multidão queria andar atrás do mestre. Milagre, cura, libertação, multiplicação de pão, quem quer? Eu quero. E a multidão começa a querer ir atrás. Então eles pegam os barquinhos que tinham ali e atravessam para o outro lado. Quando eles chegam lá, eles se admiram. Por quê? Porque os discípulos foram, mas Jesus ficou. Como que Jesus chegou do outro lado? O milagre já estava acontecendo ali, mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos aqui. A multidão atravessou não por causa dos discípulos, porque eles sabiam que os discípulos tinham ido. A multidão atravessou por causa de Jesus. A multidão veio não é por causa de mim. O pastor Marco Aurélio tem uma boa oratória. O pastor Eliseu é cheio da unção. Não é por causa de mim, por causa de você. A multidão veio por causa de Jesus. Glória a Deus. E nós temos que entender isso. A multidão tem que vir por causa de Jesus. E diz a palavra do Senhor que eles chegam ao outro lado. Mas aí a coisa começa a mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Jesus novamente começa a pregar aqueles homens e mulheres. A palavra de Deus diz que o discurso ele fica um pouco diferente. Jesus começa a dizer: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Deus, glória. Jesus começa a dizer que aquele que comer da sua carne, beber do seu sangue, esse terá a vida eterna e não voltará a ter fome. E uma coisa tremenda acontece ali, porque aquele povo era um povo separado, e era um povo que
e não se alimentavam de coisas que eles imaginavam ser impuro. Então, carne e sangue era impuro para o povo. De repente, eles começam a se deparar com Jesus falando uma verdade que saía fora da tradição. E às vezes, quando nós ouvimos alguma coisa que é fora da nossa própria tradição, da nossa religiosidade, nós queremos nos afastar. Não queremos saber se é o mestre que está falando, não queremos saber se é ele que está direcionando, nós queremos ir embora. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela multidão começa a se afastar de Jesus, porque a palavra estava sendo dura. Jesus começa a olhar para eles e fala assim: ei, eu tenho milagre para dar para vocês, eu tenho cura para dar para vocês, eu posso suprir as vossas necessidades. Isso Deus fala para nós também. Mas Jesus começa a falar também para eles: mas para isso vocês têm que pegar a minha cruz e me seguir. Glória a Deus. Sabe, irmãos, se nós queremos ter uma vida abençoada e próspera, nós devemos pegar a cruz do Mestre e segui-lo. Receber a bênção do Senhor é estar com Ele. Receber a bênção de Jesus é andar lado a lado com Ele. Receber os milagres do Senhor é estar ao lado dele dia após dia, cheio da graça e da unção do Espírito. Não se preocupa, irmão, se você vai passar dificuldade no próximo mês. O que nós temos que nos preocupar é se em meio à adversidade Deus estará conosco. Porque nós temos que preferir 1000 vezes passar pela adversidade ao lado do Senhor do que pela bonança sozinho. Quantas vezes nós estamos, eu e minha esposa, vendo às vezes alguma reportagem e nós ouvimos falar que uma pessoa que tem toda a condição financeira do mundo tirou a própria vida. Pessoas ricas, abastadas, mas sem Deus, vazias. E sabe, irmãos, nessa campanha, nesses 12 dias, uma das coisas que nós temos também que priorizar é a presença do Mestre em nossas casas. Sair de casa e vir aqui orar é para que o Senhor esteja conosco todos os dias. Se a sua presença não for, Senhor, não me faça que eu venha sair deste lugar. Se a sua presença não for comigo, Senhor, eu não preciso nem levantar, me deixa aqui. A presença do Senhor é algo fundamental. E entenda uma coisa, e isso é tremendo, pastor Eliseu. Jesus não tinha medo de perder seguidores. Glória a Deus. Hoje nós vivemos um momento de que as pessoas têm que estar nos seguindo. Nós precisamos de curtidas, de like, de gostei, de coraçãozinho. Jesus não se preocupava com isso não, irmãos. A rede social de Jesus estava bombando, a multidão estava atrás dele. De repente Jesus dá uma palavra dura, todo mundo começa a ir embora, os discípulos olham para ele e falam assim: mestre, quem vai aguentar essa palavra é muito dura? Jesus simplesmente fala para ele: se vocês quiserem ir, podem ir também. Eita Deus. Se vocês não quiserem viver isso que eu tenho pregado para vocês, podem ir também. Meu Pai me enviou para dar a vida por vocês, eu estou aqui para isso. Mas não quero que pessoas que me adorem em espírito e em verdade estejam ao meu lado. E é para isso que Deus nos chama nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, pedaço, 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 que papai. Deus nos chama, irmão, para termos uma vida de integridade com Ele. Deus nos chama para viver uma vida diferenciada. Eu sei, irmãos, que vocês passam dificuldade, eu também passo. Eu sei que é difícil, irmão, parar para ler a palavra do Senhor, eu também tenho essa dificuldade. Orar é difícil, irmão. Depois de um dia cansativo de trabalho, depois de um problema na família, um problema no trabalho, um problema com filhos, é difícil. Depois de uma resposta negativa de alguém, é difícil orar. Mas a palavra do Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele está conosco. Nós não podemos olhar para trás, nós temos que perseguir a frente. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Pedro olha para o Senhor e diz uma coisa tremenda: para onde
nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Glória a Deus, aleluia. Para onde nós iremos, irmãos? Pode estar doendo, querido. A dor pode ser forte. O sofrimento pode ser grande. O vento pode estar soprando forte a ponto de nos fazer querer parar. Mas nós temos um Deus vivo que está do nosso lado dia após dia. E Ele fala: meu servo, não desanime, eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, aleluia. Jesus não veio nessa terra para passear, não, irmãos. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus verdadeiro, e através dessa promessa de Jesus Cristo, através da vida de Jesus, da morte e ressurreição, nós nascemos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele quer que nós venhamos resplandecer. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé. Eu quero fazer uma oração pelos Glória a irmãos. Deus. Aleluias. Irmãos, nesse momento eu vou orar para que Deus Ele abençoe todos os nossos meses do ano. Mas eu vou orar para que Deus opere dentro do nosso coração e nos ajude a vencer as nossas próprias limitações. Que você venha apresentar para o Senhor com toda a sinceridade do seu coração aquilo que você tem tido dificuldade hoje. Apresente para Ele aquilo que tem te impedido de viver uma vida de integridade com Ele. Seja sincero com Deus. Fala para o Senhor aquilo que você precisa, ainda que seja algo que você acha, eu acho que Deus não se importa para isso. Entenda que se Ele te trouxe aqui nessa noite é porque Ele se importa. É Jesus. Entenda que se você está aqui essa noite é porque Ele sabe a sua necessidade, mas Ele quer ouvir de você. E antes de fazer essa oração, eu profetizo que o pedido que você apresentar para Deus, você vai receber resposta. Mas entenda que a resposta do Senhor nem sempre é aquilo que nós pedimos, mas ela sempre vem de encontro com a nossa necessidade. Entenda isso. Talvez Deus não vai te dar aquilo que você pede, mas Ele vai fazer com que a sua necessidade seja atendida. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos e apresente ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia e graça, Senhor, eu me coloco em Tua presença agora, Senhor, para apresentar a Tua casa, apresentar a Sua igreja, Deus. O Seu povo, ó Deus, que está aqui reunido, ó Pai, necessitando, ó Deus, de Ti. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Abba, Pai. Paizinho, ouve o nosso clamor neste momento, Senhor. Deus, nós temos tantas necessidades,